Bem-vindos! Hoje nós vamos retomar um conteúdo já visto na unidade 1, que é Direito Trabalhista, mas especificamente nós vamos fazer um laboratório, né, sobre a reforma trabalhista, né? Então, esse conteúdo eu vou deixar para vocês exposto e está atualizado de acordo com as novas regras, tá? A reforma trabalhista, só para a gente relembrar um pouco deste conteúdo, é um conjunto de regras, de novas regras que foram criadas pelo governo para atualizar e reformular a CLT, que é a consolidação das leis de trabalho, e também modernizar essas relações que existem, que envolvem o trabalho em si. E assim, para a gente entender melhor o que é e o que mudou com a reforma trabalhista, né, é necessário até que a gente primeiro fale um pouco dessas consolidações das leis do trabalho. A CLT ela é uma norma legislativa referente ao direito do trabalho no Brasil. Essa CLT, essa consolidação das leis, ela foi aprovada e sancionada em 1º de maio, no ano de 1943. É um instrumento que regula as relações individuais e também coletivas do trabalho, além de analisar todas as necessidades de proteção que visa o bem-estar e defesa dos direitos do trabalhador. Então, dessa forma, o governo ele defende que a CLT ela tem que ser utilizada em função de não só acompanhar todos os setores da economia e também da tecnologia, que passam por essas constantes mudanças, mas ela também tem que estar em constante atualização. Então, ela não só pode acompanhar, mas ela tem que estar atualizada. Então, isso é uma proposta, claro, do governo. Embora após a reforma, né, até mesmo durante a reforma, escutou-se muito que essa reforma não iria beneficiar o trabalhador em si, mas sim tirar alguns dos seus direitos. Mas o que é a reforma trabalhista? A reforma trabalhista, dentro do conceito do governo, né, que teve o interesse de atualizar essas leis, as leis da CLT, foi criado juntamente com a reforma algumas diretrizes que visassem modernizar essas relações de trabalho. O governo também alegou que a reforma ela traria mais empregos, também visaria a estimulação da economia no país. Então, a intenção da reforma teve por objetivo e levantou essa questão da geração de empregos e também do aquecimento da economia no país. Essa reforma ela foi sancionada em 13 de julho de 2017, até então pelo presidente Michel Temer. A lei que gerou todas essas regras é a lei número 13.467 e ela passou a vigorar no ano de 2017, em 11 de novembro. Mas é importante a gente entender um pouco do que mudou, quais foram os reflexos ainda que estão pendentes e ainda estão incomodando um pouco as nossas leis, principalmente quando envolve o trabalhador. Com base no artigo 129 da CLT, que diz que todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um período de férias sem o prejuízo da remuneração, e isso é um direito conquistado a cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho. Então, isso é, por lei, um direito do trabalhador. Os trabalhadores também, de acordo com esse artigo, ele tem o direito ao abono pecuniário
que é uma prática popularmente conhecida como se vender férias, né? E que deve obedecer um limite de 1/3 dessas férias a serem vendidas. Essas regras, elas não mudaram, mas existem algumas diferenças a respeito das férias dentro dessas novas regras, que a empresa também precisa conhecer e nós também precisamos ter essa ciência, até mesmo para tirar algumas dúvidas que às vezes as pessoas perguntam. Antes da reforma, né, cada trabalhador, como foi dito, ele tinha o direito de dividir as suas férias em no máximo de 2 períodos. Então, se o funcionário conquistasse o direito a 30 dias de férias, ele não precisava gozar os 30 dias de uma vez só, né? Ele não precisava tirar as férias durante todo esse período. Ele poderia se solicitar junto à empresa que essas férias elas fossem fragmentadas em 2 períodos de descanso. Então, o funcionário, o trabalhador, ele tinha o direito de pedir ao empregador que essas férias, esses 30 dias, fossem fracionados em 2 períodos. Com a nova regra, essas férias elas podem ser divididas em até 3 períodos, desde que haja uma concordância do empregado. E essas férias elas podem ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos. Já os demais dias, eles não podem ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Quanto a isso, é necessário, é bom observar que a regra ela determina que nenhum dos períodos pode ter duração inferior a 5 dias corridos. Além disso, ao menos um desses períodos deve ter no mínimo 14 dias corridos. Uma outra regra que envolve também as férias é que elas não podem ter início 2 dias antes de um feriado. Então tem que ser respeitado neste sentido também. E tampouco no dia do descanso semanal remunerado do trabalhador. E isso é algo também que precisa ser observável, tá? E ficar bem explícito nessa questão da concessão das férias. Agora, em relação ao abono pecuniário, a reforma trabalhista ela instituiu que os trabalhadores em jornada parcial eles também têm o direito a vender as suas férias, algo que não era permitido antes da reforma. Já que falamos do contrato parcial, né, antes da reforma, a duração da jornada para quem trabalhava em regime parcial era de até 25 horas semanais e era proibido realizar horas extras. O salário calculado desse trabalhador em regime parcial era proporcional ao dos que cumpriam uma jornada integral nas mesmas funções. As férias no regime parcial, elas eram computadas proporcionalmente também à jornada semanal. E elas eram concedidas em períodos que podiam variar entre 8 a 18 dias. E não era permitido o trabalhador converter essas férias em 1/3 do período em abono pecuniário. Com a nova regra, o trabalho em regime de tempo parcial, ele passou a ser admissível sob 2 formas de contratação. A primeira, que é a contratação de duração que não pode exceder a 30 horas semanais, não há possibilidade de horas extras semanais ou a duração que não exceda 26 horas semanais. A diferença nessa duração de horas é que há a possibilidade de acréscimo de até 6 horas extras semanais. Essas horas extras elas podem ser compensadas na semana seguinte.
e aí vai um pouco também do critério da convenção. Se a convenção exige que sejam pagas essas horas extras, deve-se efetuar o pagamento das horas extras, é o que vai sobressair a convenção coletiva. E caso não sejam compensadas essas horas extras, elas devem ser quitadas na folha de pagamento. Então, percebam que há uma brecha no sentido do pagamento das horas extras do tempo parcial. Então, depende também muito da convenção e da categoria profissional. Já as férias, elas passam a ser concedidas da mesma forma que para os empregados em regime tradicional, que são os trabalhadores na jornada de 44 horas semanais. Os períodos vão de 12 a 30 dias, né? Há uma diferenciação aí já no período do gozo das férias, conforme a quantidade de faltas no período aquisitivo das férias. Os trabalhadores no regime parcial, eles passaram a ter o direito a converter 1/3 do período das férias em abono pecuniário após essa alteração do contrato do regime parcial. Em relação ao trabalho intermitente, esse trabalho é uma modalidade até popularmente conhecida como bico, né? Antes da reforma, o trabalho intermitente ele não tinha previsão legal e também não tinham regras claras sobre como era a relação do trabalho e como deveriam ser conduzidos entre o trabalhador e o empregador. Com a reforma, hoje, essa modalidade de trabalho ela foi incluída na CLT, então o bico ele deixou de ser uma atividade irregular e passou a também ter regras claras para esse tipo de contratação. Tanto que esse contrato ele deve ser celebrado, formalizado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora do trabalho, que não pode ser, isso é importantíssimo, inferior ao valor hora do salário mínimo, ou o que seja devido e que é devido, já seja pago aos demais empregados do estabelecimento ou da empresa que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Então tem que ser pago, não pode ser pago em um valor hora menor que o valor hora do salário mínimo. No final de cada período também de trabalho ficou acertado que o contratado deve receber a remuneração que deve incluir também as férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional. Tem que ter o 13º proporcional, o DSR remunerado e os adicionais legais. Então, toda a remuneração, todos os proventos que são pagos para os demais empregados que exerçam a mesma função, esse trabalhador ele também tem os mesmos direitos. Quando o trabalhador ele for convocado, ele tem que receber a comunicação com 3 dias de antecedência pelo empregador antes da data do início do trabalho. E ele tem que responder, ele também tem por responsabilidade responder ao empregador no máximo 24 horas, se ele aceita ou não o trabalho. Já quando ocorrer o descumprimento do contrato, seja pelo empregado ou pelo trabalhador ou empregador, isso, quando há esse descumprimento, seja por qualquer uma dessas partes, isso vai garantir que uma outra faça o pagamento da indenização. Então, se o trabalhador ou o empregador descumprir o contrato,
uma das duas partes vai ter que indenizar a outra, tá? E essa indenização ela corresponde a 50% do valor da remuneração combinada. Então, isso é um critério que tem que constar no contrato, nessa formalização contratual. Também é dever do empregador ele fazer a contribuição previdenciária e o recolhimento do FGTS. A cada 12 meses trabalhados por esse trabalhador, esse trabalho intermitente, ele tem o direito às férias, como qualquer outro em regime da CLT. E nesse período, o trabalhador ele não pode ser convocado por esse empregador, mas ele pode aceitar outros trabalhos em outros locais. O interessante é que foi regulamentada essa mão de obra que até então era conhecida por bico. Então, foi regulamentado e há esses amparos legais que a CLT está disponibilizando a esse trabalhador. A jornada de trabalho, antes o trajeto de percurso ou itinerário, ele era considerado o tempo de deslocamento, seja do trabalhador por meio do transporte oferecido pela empresa de ir e vir ao trabalho, ou se o trabalhador fazia o seu deslocamento por conta própria, e isso era contabilizado como jornada de trabalho. Com a reforma, esse tempo de deslocamento deixou de ser considerado como jornada de trabalho, tá? Então, isso também é uma regra que foi inserida nessa reforma trabalhista. Em relação ao descanso, antes a jornada de trabalho executada por um trabalhador, que era de 8 horas diárias, ele tinha o direito a no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas de intervalo. E aí ele ia utilizar ou para o repouso ou para a alimentação. Com a nova regra, o intervalo dentro da jornada de trabalho, ele foi flexibilizado, até porque ele pode ser negociado, desde que tenha pelo menos 30 minutos. Esses 30 minutos têm que ser concedidos ao trabalhador. Além disso, se o empregador não conceder o intervalo mínimo para o almoço ou se concedê-lo parcialmente, esse parcialmente seria fracionar os 30 minutos. O empregador ele deve indenizar o trabalhador e essa indenização será de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho, calculado apenas sobre o tempo não concedido, em vez de todo o tempo de intervalo devido. Então, há um cálculo sobre esse tempo de intervalo que o trabalhador tem por direito. Uma das principais também mudanças que foram realizadas por esta nova lei da reforma trabalhista foi a regulamentação da jornada 12/36, que agregou três novas regras. O regime ele era adotado por muitos anos em várias categorias, em especial na área da saúde e também na segurança privada. A intenção da reforma foi gerar uma regulamentação adequada para essa escala. Hoje é possível até aplicar o regime de 12/36 por meio de acordo individual inscrito a qualquer categoria. Então, aquilo que era especificamente a área da saúde, na área da segurança privada, hoje qualquer categoria pode utilizar essa escala 12/36. E com isso também ampliou as possibilidades de contratação e criou vantagens ao empregador que antes sofria com o risco de possíveis demandas trabalhistas. Além do descanso semanal remunerado, já compensado antes da reforma, hoje
os feriados, eles também passam a ser considerados compensados, bem como a prorrogação da hora noturna. Também é importante destacar para vocês que os intervalos intra-jornada, eles podem ser usufruídos ou indenizados. A nova lei, a nova regra, possibilitou a concessão ou a supressão à indenização. Nos demais elementos, critérios, o pagamento somente será devido ao período suprimido e não mais a todo o intervalo que atenda o princípio da proporcionalidade. Então, esse pagamento de intrajornadas ou dos intervalos, eles podem ser usufruídos se o empregado, o trabalhador, quiser usufruir em descanso, ou ele pode optar também pela indenização. A legislação antes não contemplava a modalidade do home office. O que havia era uma abertura e até várias brechas para que as partes envolvidas, o trabalhador e o empregador, eles pudessem negociar essa modalidade de trabalho. E com isso também tinha-se não havia uma regra, até mesmo uma fiscalização, se essas partes estavam respeitando a legislação trabalhista vigente na época. Com a nova CLT, muitas novidades elas foram apresentadas e também algumas regras elas foram até definidas. Por exemplo, o home office, que era realizado fora da empresa, antes era constituído como um trabalho externo. Hoje, com a nova regra, ele é formalizado como um trabalho sendo executado dentro da empresa. E o interessante é que todas as atividades que forem desenvolvidas por esse trabalhador devem ser apresentadas no seu contrato. E o mesmo também deve se aplicar aos custos dos equipamentos que são utilizados no home office e as definições sobre o controle de produtividade. Então, tudo isso tem que constar no contrato de trabalho deste trabalhador. Por determinação do empregador, se ele quiser melhor dizendo, se o empregador quiser que esse trabalhador seja convertido em um trabalho presencial dentro da empresa, ele tem que garantir um prazo de, no mínimo, de 15 dias para que essa mudança ela seja formalizada através de um aditivo no contrato, tá? Então, isso também é uma formalização que deve ser respeitada. Em relação ao controle de jornada, com a reforma trabalhista, o artigo 62 da CLT diz que o controle não se faz necessário para esses trabalhadores neste regime de trabalho. Só que sabemos que há softwares que fazem esse acompanhamento, até porque conseguem mensurar a produtividade desses funcionários e também o tempo que esses trabalhadores utilizaram na execução das suas tarefas. Então, assim, necessariamente não há formalização do registro do ponto, mas há um acompanhamento através desses softwares que esse trabalhador utiliza. Dentre as inúmeras mudanças trazidas pela reforma trabalhista, uma delas atingiu também os direitos que protegem a maternidade. O artigo 396 da CLT, ele regulamenta que a trabalhadora ela tem o direito a 2 intervalos de 30 minutos cada, que são destinados para a amamentação da criança, do filho, até que ele complete 6 meses de idade.
Esse intervalo, claro que ele pode ser negociado entre a empresa e a trabalhadora. Geralmente é concedido 1 hora, onde essa mãe pode sair muito mais cedo, né? Depende muito do que for acordado entre as partes. Mas esse acordo deve respeitar o interesse de ambas as partes, tanto do empregador quanto da trabalhadora. E esses 2 intervalos, eles devem ser concedidos durante a jornada de trabalho e eles devem ser anotados até para que haja uma prudência, né? Também para respaldar tanto o empregador quanto essa trabalhadora. O que diz respeito à homologação de rescisões, né? A homologação é um processo que visa reconhecer uma decisão como oficial e por muitos anos a homologação, a sua existência nas relações de trabalho visou proteger o trabalhador de decisões tomadas pelo empregador. Antes da aprovação da reforma trabalhista, as rescisões contratuais, elas precisavam, por obrigatoriedade, elas serem homologadas ou pelo sindicato laboral, que correspondia à categoria de cada trabalhador, ou pelo Ministério do Trabalho. A regra ela era válida para todos os funcionários com mais de 1 ano de contrato. E apesar de ter vantagens, poderia e às vezes acontecia o atraso do pagamento e também o impedimento do acesso do trabalhador aos valores relativos ao FGTS e também ao seguro-desemprego. Com as mudanças apresentadas pela nova CLT, a homologação de rescisões pelo sindicato deixou de ser obrigatória, até mesmo a presença no Ministério do Trabalho. Com isso, entendeu-se que a lei ela favorece a desburocratização do processo de rescisão, garante também que o trabalhador ele tenha acesso muito mais rápido às verbas já mencionadas e também, com o fim da necessidade da autorização sindical, isso possibilitou e deu abertura também a possibilidade de demissões em massa. Então, não há necessidade mais de fazer a comunicação de demissões em massa ao sindicato da categoria, né? Conforme também indica o artigo 477 da CLT, onde o texto diz: as dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo a necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Então, apesar disso, né, ficou válido, até mesmo importante salientar que se algum trabalhador suspeitar de erros ou fraudes no cálculo das verbas rescisórias, esse trabalhador ele pode buscar um advogado ou o próprio sindicato para garantir os seus direitos. Só que isso ele vai poder fazer somente depois da homologação, onde ele vai correr atrás dos seus direitos e também reivindicar aquilo que lhe é devido. Então, é complicado quando se diz isso, porque o trabalhador demitido, a pessoa demitida, ela tem que primeiramente ir com a confiança e depois ela realmente confirmar se todos os seus direitos foram pagos na homologação. Em relação aos sindicatos laborais, né, eles são instituições que defendem e coordenam os interesses econômicos e trabalhistas de uma determinada categoria de profissionais que exerçam a mesma atividade, né? Os sindicatos eles são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos e essas funções elas passam por representar
politicamente os interesses de cada categoria. Então, os sindicatos, eles tornam-se o porta-voz tanto dos desejos em processos, como a definição de convenções ou acordos coletivos de trabalho. Então, é a representação do trabalhador. A natureza da atuação dos sindicatos faz com que essas instituições, muitas vezes, elas sejam vistas como órgãos de colaboração com o Estado. E esses sindicatos, eles acabam atuando em paralelo na missão de defesa dos direitos dos trabalhadores. E com isso, os sindicatos acabam adquirindo o direito de definir um imposto ou uma contribuição sindical. Tudo isso estava regulamentado antes da reforma. Com a reforma trabalhista, a contribuição sindical, que antes era obrigatória e era descontada automaticamente da remuneração do trabalhador, geralmente no mês de março, e o valor ele era equivalente a um dia de salário de cada funcionário. Com a reforma, que alterou o artigo 578 da CLT, essa contribuição ela passou a ser facultativa. E com isso, o sindicato parou de fazer os seus recolhimentos, porque o trabalhador, ele precisa, se ele não quer efetuar o desconto dessa contribuição, o trabalhador ele precisa manifestar o seu desejo se ele quer ou não fazer o repasse da verba ao sindicato na sua categoria. Então, ele precisa formalizar isso, que ele quer ou não quer que faça o repasse dessa contribuição. Não é uma contribuição, né? É um pagamento que se é feito, até um pagamento obrigatório, que é descontado de um dia de salário de cada trabalhador. Antes, as convenções e os acordos coletivos, eles podiam estabelecer condições de trabalhos diferentes das previstas na legislação, apenas se conferirem se o trabalhador ele estava num patamar superior ao que estava previsto na lei. Com a nova regra, as convenções e os acordos coletivos, eles podem prevalecer sobre a legislação. Então, assim, os sindicatos e as empresas, elas podem negociar condições de trabalho diferentes das previstas em lei, mas não necessariamente num patamar melhor para os trabalhadores. Então, há uma análise prévia como que vai ser feita essa negociação. Em negociações sobre a redução de salários ou de jornada, deverá haver cláusula que prevê a proteção dos empregados contra demissão, seja durante o prazo de vigência do acordo, e também deve-se prever e deve-se também manter cláusulas se esses acordos não precisarão prever contrapartidas para um item negociado. Quando se diz respeito a acordos individualizados, esses acordos de livre negociação para os empregados devem ser feitos com instrução de nível superior e também de um salário igual ou superior a 2 vezes o limite máximo que esteja estipulado nos benefícios do INSS, até porque vai prevalecer sobre o que está previsto no acordo coletivo. Em empresas terceirizadas, antes a legislação trabalhista ela permitia apenas a terceirização em áreas meio. Seriam aquelas terceiras sem maiores definições sobre esta interpretação, que era a área meio ou área fim. Com a nova reforma, além de disciplinar
a Lei 13.429, ela veio também aumentar a compreensão dessas regras que legislam sobre a terceirização. Dentre elas, o texto ele prevê que os terceirizados eles devem usufruir das mesmas condições do trabalho dos efetivos, como, por exemplo, o atendimento em laboratório médico, a alimentação, segurança, transporte, capacitação e também os IPIs. Essa legislação, esse texto, também determinou que a quarentena de 18 meses de intervalo entre a demissão de um efetivo para a recontratação de uma terceirizada deve respeitar esse período de quarentena que está estipulado a 18 meses. Uma outra questão também que está formalizada é que o terceirizado ele será uma pessoa jurídica, ele não pode ter vínculo empregatício com a empresa contratante e ele pode atuar profissionalmente em qualquer área, ou qualquer setor, ou qualquer segmento empresarial. Então, dentro dessa estrutura da terceirização, alguns benefícios foram concedidos e outros foram mais para a formalização de como estava, como era entendido essa área meio, né? Qual era o fim. Então ficou muito mais claro a definição de uma empresa terceirizada dentro de uma empresa preponderante. Uma das novidades trazidas pela reforma trabalhista foi a possibilidade do preposto, que é um representante da empresa, não ser necessariamente um empregado, né? Antes, tal prática não era aceita, sendo que o comparecimento de um representante que não fosse um empregado teria como consequência a aplicação da pena de confissão. Ou seja, né, os fatos que eram trazidos pela parte contrária seriam tidos a princípio como verdadeiros. Então, essa foi a grande novidade também na reforma trabalhista. Bem, eu trouxe para vocês alguns pontos, né, que nós no nosso dia a dia ou nós escutamos ou estamos inseridos no contexto da legislação trabalhista, né? É claro que esse tema ele traz ainda muitas dúvidas, geram várias interpretações diferentes e também estimulou muito as ações judiciais, né? Mas eu vou colocar para vocês um arquivo, vou postar um arquivo junto que faz um resumo sobre essa reforma trabalhista. São mais de 100 critérios, são mais de 100 regras que sofreram as alterações. É bom vocês darem uma olhada. Para quem trabalha, reforça, né, o conhecimento. Para quem não trabalha na área, é importante ficar atento sobre essas mudanças. E para reforçar também o que nós relembramos, eu convido a vocês a acessarem um vídeo que foi produzido pela FGV. O convidado, né, um bate-papo, o convidado é o Paulo Sérgio. Ele fala das mudanças ocorridas na reforma trabalhista. Ele também faz um posicionamento muito interessante sobre a questão que até então continua sendo discutida, né, que é sobre a lei da carteira verde e amarelo. Ele é um vídeo curto, mas é muito interessante a gente escutar também um pouco as pessoas que estão fora da nossa rotina, né? Qual é a opinião, o que eles acham dessa reforma, se é válido ou não, quais são as brechas que deixam em aberto. Então assistam e depois vocês me contem. Bons estudos!